Olá, sou o professor Edson Pinzon, da Ensino Contábil e Tributário. Venho gentilmente convidar-lhe a acompanhar mais uma nova sequência de vídeos a respeito da nossa ECF, a Escrituração Contábil Fiscal, do ano 2020, relativa ao ano calendário 2019. Antes disso, inscreva-se por gentileza aqui em meu canal no YouTube e acompanhe sempre os novos vídeos que eu estou postando para você. Vem comigo! Neste vídeo, abordaremos a respeito do importante registro Y570, o demonstrativo por fonte pagadora das retenções de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Num primeiro slide, abordaremos a situação mais comum com a grande maioria das empresas, onde nós informamos que aquela fonte pagadora não se trata de órgão público. Sobre isso, pessoal, é importante que vocês entendam que, embora a informação na tela da tua ECF diga apenas indicador de órgão público, o manual da ECF deixa bem claro, assim como pela pesquisa dos códigos de arrecadação, que estamos falando da retenção relacionada à área pública federal, aquela retenção que é disciplinada atualmente pela Instrução Normativa da Receita Federal, número 1234 de 2012. Então vejo aqui um print de um exemplo de uma tela relativa a rendimento de uma aplicação financeira. Essa aplicação está sob o código 6.800, fundos de investimentos, são aquelas aplicações que sofrem nos meses de maio e novembro o chamado Imposto de Renda Antecipação por Come-Cotas. E aí você pode se perguntar, mas Pinzon, Banco do Brasil? Sim, isso mesmo, já iremos conversar a respeito. Veja que eu peguei aqui exatamente a informação extraída da relação de fontes pagadoras, que você obtém através do teu portal do ECAC. Então, eu apenas selecionei esta fonte pagadora em particular, no teu canto superior esquerdo. Veja que eu retranscrevi o CNPJ, o nome empresarial, código, rendimento e imposto. É óbvio, por favor, que você tenha que proceder uma conciliação prévia entre o que está efetivamente escriturado em sua contabilidade com a informação apresentada em DIRF pelas fontes pagadoras. Havendo algum tipo de imperfeição, equívoco, erro, é muito importante que você entre em contato com a fonte pagadora, requisitando a devida correção. Observe que, nesse caso, o código 6.800, ele se refere apenas à retenção do imposto de renda. É por esse motivo que a informação do campo CSL retida na fonte encontra-se zerada. Quando o indicador de órgão público é não, você pode transcrever o CNPJ raiz, ou seja, a bem da verdade, o CNPJ da matriz. Essa será a validação efetuada pela Receita Federal. Portanto, relaxe, caso você tenha lá no teu sistema, no momento do faturamento, se for um serviço profissional, limpeza, conservação, comissões, etc. Se você faturou no CNPJ de uma filial e depois a DIRF da fonte pagadora, que não seja órgão público federal. Perfeito? Ela veio transmitida no CNPJ da matriz, que é efetivamente o óbvio e o correto, você não precisa sair fazendo nenhum tipo de alteração na tua informação, porque nesse caso a Receita Federal procede o cruzamento apenas com os 8 primeiros dígitos do CNPJ. Quais são os códigos de receita aqui mais comuns que eu elenquei? Na realidade, nós temos o 1708 de notas fiscais, nós temos o 8045 relacionado a mediações e intermediações,
e no âmbito das aplicações financeiras, 34.26 e 6.800. E veja aqui o destaque que eu te coloco. No caso do rendimento de aplicações financeiras, você deve informar órgão público igual a não, mesmo quando se tratar de um banco oficial federal. Leia-se Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Já em relação a, por exemplo, prestação de serviço para estados ou municípios, você deve colocar o indicador de órgão público igual a não, pois eu já te expliquei que, embora na tela da ECF esta informação esteja omissa ou incompleta, dentro do manual nós observamos que este órgão público que vem aqui a ser citado são somente os casos de órgãos públicos, autarquias, fundações, administração pública direta e indireta da esfera federal. Dando continuidade, agora abordaremos um exemplo onde o indicador de órgão público seja igual a sim. Eu peguei aqui uma fonte pagadora, nesse caso comando do 2º Esquadrão de Escolta do Exército, e aqui nós já temos uma diferença em relação ao caso anterior. Você deve respeitar o CNPJ completo, com as 12 posições, isso mesmo. Portanto, quando se tratar de retenção para órgão público federal disciplinada pela Instrução Normativa 1234 de 2012, é muito importante que você proceda o CNPJ correto, igualzinho como veio na relação, no relatório do ECAC. Veja aqui que eu transcrevi exatamente igual, CNPJ aqui terminando nos números 0437-34. Outro detalhe, veja que quando se trata de retenção de órgão público federal, você sempre preencherá no mesmo registro, na mesma informação, tanto a retenção do IR quanto a retenção da contribuição social. Eu te elenquei aqui os 2 códigos mais usuais. O código 6147, que tem relação com fornecimento de bens e alguns casos específicos como serviço de transporte de cargas, e o código 9045, que aborda os serviços em geral. A diferença aqui tem relação apenas com o percentual do IR retido na fonte, onde no primeiro caso, cuja o percentual total é de 5,85, o IR representa 1,2%. Já no segundo código que eu relato aqui, o 6190, o IR representa 4,8%. Já a contribuição social sempre representa em qualquer uma das situações percentual equivalente a 1%. Mas observe que lá na fonte pagadora, quanto que veio o total de imposto? Veio 874, isso mesmo? Isso, né? Só que ali está contemplando, além do IR da CS, o PIS e a COFINS. Mas o PIS e a COFINS, galera, já foi matéria lá de outro SPED, que é a FD Contribuições, que você entrega mensalmente. Aqui na ECF, eu que sofri a retenção na fonte, a pessoa jurídica que sofreu essa retenção, deve comunicar apenas a fração dos percentuais relacionados ao imposto de renda e à contribuição social. Por isso, a necessidade de se realizar uma regrinha de 3, sim, um rateio. Então, veja aqui no nosso caso prático, essa memória de cálculo, logo abaixo à tua esquerda. O total do imposto retido apresentado pela fonte pagadora que consta lá no ECAC, R$ 874,08. Considerando que o percentual da alíquota pelo código 6147 de 5,85, divide-se apenas para conferir a base de cálculo, veja que bateu, essa diferença de centavos é por arredondamento, e depois nós fazemos a divisão, o rateio para
elencar o que é o IR retido e o que é a CS retida. Veja que aqui no exemplo deu R$ 179,30 de imposto de renda e R$ 149,42 de contribuição social. Portanto, fique atento. Quando for órgão público federal, você não pode sair retranscrevendo na íntegra o total que consta na relação de fontes pagadoras. Você deverá primeiro proceder este rateio. Importantíssimo também, eu estou aqui te relatando a respeito do correto preenchimento do registro Y570, mas quem já acompanhou algum de meus outros vídeos sabe que eu reafirmo a extrema importância de haver uma checagem entre a soma das retenções detalhadas aqui no Y570, seja de IR ou de contribuição social, com as deduções efetivamente consumidas, subtraídas, seja nas apurações trimestrais, se você for real, trimestral ou presumido, ou seja também na soma dos meses, no caso de lucro real anual, com as antecipações mensais obrigatórias. Não é nada adequado ou conveniente que os valores que estejam constando aqui detalhadamente no registro Y570, o somatório do IR ou da CS, sejam inferiores ao efetivamente utilizado para dedução nas respectivas apurações. Portanto, esse ponto de alerta. Muito bem, pessoal. Este era o importante material que eu gostaria de compartilhar com você através desse vídeo, o registro Y570 da tua ECF. Inscreve-se aqui, por favor, no meu canal no YouTube, me acompanhe nas redes sociais, lá você me localiza com o meu nome completo, Edson Remy Pinzon. Um forte abraço e até o próximo vídeo.